Olá! Quando uma carga elétrica é colocada num determinado meio, ela modifica esse meio. Ela gera um campo que se distribui por todo o meio. Nós temos um campo escalar e um campo vetorial. O campo escalar é denominado potencial eletrostático. E ele é uma função de ponto. Então, para um ponto R, nós vamos ter constante K, a carga geradora desse campo, dividido pela distância entre o ponto onde se quer calcular o potencial e o ponto onde está essa carga. A unidade de medida para potencial eletrostático é o volt, dado pela letra V. O campo vetorial associado a ele é o campo elétrico. Campo elétrico que é dado por menos o gradiente do potencial eletrostático. Como nós temos este potencial eletrostático Kq dividido por R, K é uma constante e a carga também é um valor constante, não vai mudar. O que vai variar aqui é a posição. Então, R é a nossa variável. Quando for derivar esse R, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou reescrever KQR, colocando o R, tirando o denominador, passando para o numerador. Se aqui o expoente dele é 1, quando passar para o numerador, vai ficar menos 1. Para derivar, então fazendo aqui a derivada, né, de del V, del R, faço a regra do tombo. Esse expoente tomba para cá, fica menos 1, vezes a nossa constante, K também, que nesse caso é uma constante, e vezes o R, e o expoente aqui vai diminuir de 1, então fica menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1 é menos 2. Menos 2. E agora eu vou passar, ele está no numerador, eu quero colocar ele no denominador. Então, é só passar e modificar o sinal do expoente. Então, fica menos 1, eu vou omitir, né? Porque não precisa mesmo escrevê-lo. Dividido por R ao quadrado. Como o campo elétrico é menos o gradiente de V, e aqui nós temos sinal de menos, ele vai ficar positivo. Então, fica KQ dividido por R ao quadrado. E a unidade de medida no sistema internacional vai ser Newton por Coulomb. Ou também pode ser Volt por metro. Aqui vale colocar um exemplo numérico. Eu vou colocar aqui o campo elétrico. Vamos colocar, vou apagar aqui, senão a gente fica sem espaço. Então, um exemplo seria colocar o potencial eletrostático em coordenadas cartesianas. Vamos colocar como sendo x mais z y à quarta menos x cosseno de y. Vou ter que aplicar, então, o gradiente. O gradiente de V é a derivada parcial do potencial eletrostático em relação a x na direção do eixo x, que é dado pelo versor I, mais a derivada parcial de V em relação a y na direção do eixo y, mais a derivada parcial do potencial eletrostático em relação a z
no sentido, na direção do eixo Z, que é dado aqui pelo versor K. Então, vamos calcular o gradiente de V. X está elevado a primeiro, a gente faz a regra do tombo, fica 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que é 0. X elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, aqui vai sobrar 1. Aqui nós não temos a variável x, então essas outras que eram a princípio variáveis, quando eu estou derivando em relação a x, elas são consideradas como constantes, e a derivada de uma constante é 0. E aqui, o x, vejam que a derivada dele é 1, então fica menos 1 vezes cosseno de y, eu não preciso escrever o número 1, então fica menos cosseno de y. Isso tudo na direção do eixo x. Em y, nós temos aqui a derivada vai ser 0. Aqui, aplicando a regra do tombo, nós temos 4. Zy, o expoente vai ser subtraído de uma unidade, então fica 3. E aqui nós temos cosseno de y. A derivada de cosseno de y é menos seno de y. Aqui já tinha um sinal de menos com mais um sinal de menos, né, multiplicado por menos, vai dar positivo. Então, vai ficar mais x seno de y. Vejam que o x permanece porque ele é uma constante que está multiplicando aí a nossa variável. Tudo isso aqui na direção do eixo y, que é dado pelo versor j. E aqui nós temos del v, del z, primeiro termo e o último não tem z, são constantes, então a derivada é 0. E aqui nós temos z elevado a primeira, que é derivando da 1, então sobra y a quarta na direção de z, dado aqui pelo nosso versor K. Então, o campo elétrico, num ponto qualquer desse meio, x, y, z, vai ser dado por menos, lembrem-se que o campo elétrico é menos o gradiente de V, menos o gradiente do potencial eletrostático. Então, é só pegar essa expressão e multiplicar por menos 1. Então, aqui a gente fica com cosseno de y menos 1 em i menos 4zy, 3 mais x seno de y em j menos y a quarta em k. Agora, vou deixar o nosso campo elétrico aqui e num determinado ponto, em x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 0, eu vou colocar uma partícula carregada com menos 2 nanocoulombs. Nano é 10 a menos 9, então isso eu poderia colocar como menos 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Isso. Então, esse ponto também vamos colocar em metros para manter o Sistema Internacional de Unidades, para que o nosso campo elétrico seja dado em Newton por Coulomb ou por volt por metro, que são unidades aí equivalentes. Então, eu quero saber qual a força elétrica exercida, então, nesta nova partícula que foi colocada, essa partícula carregada que foi colocada neste ponto. Para saber isso, nós temos que lembrar, então, da força elétrica. Força elétrica ela é dada por uma carga Q
vezes o campo elétrico. Então, se eu quero saber a força em 110, eu vou colocar o valor da carga, que é menos 2 vezes 10 a menos 9, vezes o campo elétrico nesse ponto 110. Nós temos a expressão do campo elétrico para qualquer ponto. Então, agora é só substituir esses valores, né? X igual a 1, Y igual a 1 e Z igual a 0. Então, onde é Y? Eu vou colocar, aqui a gente vai colocar então no ponto 1, 1, 0. Então, aqui era cosseno de Y, Y agora é 1. Z e Y. Z é 0, o Y é 1. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. O X é 1 e o Y é 1. Então, aqui a gente tira esse, fica 1 vezes seno de 1. E o Y elevado à quarta, que vai dar 1 à quarta. Então, agora é só substituir. Nós temos a força, então, em 110, vai ser, força é dada no Sistema Internacional de Unidades por Newton, que é representada pela letra N maiúscula. Então, fica menos 2 vezes 10 a menos 9. Cosseno de 1 é aproximadamente 0,54, fica 0,54 menos 1 em I. Em J, então seno de 1 é aproximadamente 0,84, então aqui fica menos 0,84 em J. E em K nós temos 1 elevado à quarta, que é 1, então mais K, tudo isso em Newton, ok? Agora, nós vimos a força elétrica, mas nós estamos falando de eletromagnetismo, então deve existir também uma força magnética. Como que ela é dada? Vamos lá. Vamos à força magnética. Força magnética ela é dada por uma carga, a velocidade dessa carga e o produto vetorial com o campo magnético do meio onde essa carga vai ser inserida. Então, nós temos um campo magnético. Colocamos uma carga ali dentro, ela vai se movimentar. Então, a força magnética vai ser o produto vetorial de V com B vezes a carga. Produto vetorial, vamos relembrar. Se eu tenho, por exemplo, uma velocidade de 2 metros por segundo na direção do eixo Y e tenho um campo magnético dado por 5I, a unidade de medida para campo magnético é Tesla, a gente já vai colocar aqui no final, então fica 5 na direção do eixo X, menos 1 na direção do eixo Z, o versor K. Então, em Tesla. E agora eu quero saber o produto vetorial entre eles. O produto vetorial, ele é dado pelo determinante da seguinte matriz. Na primeira linha, nós vamos colocar os versores auxiliares. Então, no caso aqui das coordenadas cartesianas, nós temos I, J e K. A velocidade, a componente da velocidade em X é 0. Porque aqui nós temos apenas a componente em Y, que é 2. E em Z também vai ser 0. Já o campo magnético, ele tem coordenadas em X e em
Z. Então, fica 5, aqui é 0 em Y, e em Z é menos 1. Para calcular esse determinante, fica mais fácil se nós copiarmos as duas primeiras colunas aqui. IJ, 0, 2, 5 e 0. E agora nós vamos calcular o determinante. Ele é dado da seguinte forma: nós vamos pegar as diagonais principais. Então, a gente vai multiplicar os termos dessa primeira diagonal principal, que vai dar menos 2 em I. Aqui com o sinal de igual, passa para cá, pode ser dessa forma, assim, V, produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético. Aqui fica menos 2I. Aqui vai ser 0 vezes 5, que dá 0. Aqui 0 vezes 0 vai dar 0. Agora nós vamos subtrair, seria mais 0 e mais 0, ok? E agora nós vamos subtrair diagonal secundária. Aqui é 0. Aqui nós temos 0 também, é 0, né? Seria a multiplicação dos termos dessa diagonal secundária, menos os termos, a multiplicação dos termos desta diagonal secundária, então seria menos 10K. Então, para calcular agora a força, a gente coloca só o valor da carga, que pode ser, nesse caso eu vou supor que seja de 1 microcoulomb. Então, 1 microcoulomb, micro é 10 a menos 6, vezes menos 2i menos 10K. E a unidade de medida é Newton para força. Se a carga fosse negativa, se a carga aqui fosse negativa, então nós teríamos aqui mais e aqui mais. Ok? Então agora, queria mostrar também mais um exemplo. Deixa eu ver. Queria passar este exemplo aqui para vocês. Em que eu tenho um retângulo e nos vértices dele eu coloco algumas cargas. Em 3 vértices só. Então, no vértice A, B, C e no D não vou colocar nenhuma carga. No A, eu vou supor que a carga seja Q. No B, vamos colocar menos Q. E em C vai ser 2Q. Eu quero saber qual que é o potencial eletrostático no ponto D. Nesse ponto não teria nenhuma carga, eu só quero saber o potencial eletrostático aí. E aqui as distâncias, né, seria, vamos colocar aqui como 3 metros, aqui como 4 metros. Então, essa distância aqui, nós temos um triângulo notável. Aqui é um ângulo reto, então nós temos um triângulo retângulo de catetos 3. Aqui vejam que é a mesma medida, então seria 3 metros e 4 metros. Então, esse é o triângulo 3, 4, 5. Se vocês fizerem por teorema de Pitágoras, vão verificar que a hipotenusa aqui é 5. Então, como eu posso calcular o potencial eletrostático em D? O potencial em D vai ser a somatória. Vejam que o potencial ele é um campo escalar. Então, eu não preciso me preocupar com direção e sentido, apenas com o módulo mesmo, com o valor. Então, seria
o potencial em D devido a carga A, vezes o potencial devido à carga B, mais o potencial devido à carga C. E o potencial, ele é KQ dividido pela distância R, ou pode ser D de distância, o que vocês preferirem. Então, aqui eu teria VB é igual, o VA seria a carga Q, então KQ, dividido pela distância aqui, que é 3, mais VB, a distância é 5 e a carga é menos Q. Então, aqui eu colocaria menos KQ dividido por 5. E mais VC, que seria o potencial eletrostático devido à carga que está em C, mas o potencial neste ponto. Então, seria 2Q, então 2KQ, dividido por essa distância que é 4. E aí faria a conta e lembre sempre de colocar a unidade de medida, que nesse caso é volt, no sistema internacional. Agora, queria passar para vocês mais um exemplo. Que seria duas placas paralelas. Duas placas carregadas aqui, uma carregada positivamente, a outra carregada negativamente. Vou colocar meu sistema de referência aqui, chamá-lo de X. Aqui vai ser 0, colocar em centímetros, e aqui vai ser 6. Se eu tenho essas duas placas, eu tenho um campo elétrico entre elas, que vai sempre do positivo para o negativo. Então, aqui eu tenho meu campo elétrico. Ok? E eu vou colocar agora uma carga. Vou colocar uma carguinha aqui do repouso. Uma carguinha em repouso. Uma carguinha aqui. A hora que eu colocar aqui, como eu tenho um campo elétrico, essa carga vai se movimentar na direção aqui para direita. E ela vai adquirindo, então, velocidade por ocasião desse campo elétrico. Então, se eu quiser saber a velocidade dela em 3 centímetros, como que eu faço? Aqui a gente vai ter que utilizar a lei de conservação de energia mecânica. Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, porque nós temos um sistema aqui isolado. E a energia mecânica, ela nada mais é do que energia potencial inicial mais energia cinética inicial, que vai ser igual a energia cinética final mais energia potencial final. Então, disso nós temos que a variação da energia cinética, variação da energia cinética seria energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, a variação da energia cinética ela vai ser igual a menos a variação da energia potencial. A energia potencial elétrica, nesse caso nós vamos considerar apenas a contribuição elétrica sobre essa partícula. Ela não vai cair e nem subir, ela vai continuar em linha reta. Então, a energia potencial gravitacional é a mesma. E se ela é a mesma do lado da igualdade e do outro, ela vai se cancelar. Uma vai ser menos a outra, vai dar 0. Então, nós vamos considerar apenas aqui a energia potencial elétrica. E a energia potencial elétrica, toda a energia ela é dada em unidade de Joule. Joule é energia, que é o J maiúsculo. Então, ela vai ser a carga
Vejamos, energia vai ser a carga vezes o potencial eletrostático. E o potencial eletrostático, ele é Kq sobre a distância, ok? Então, nós teremos variação da energia cinética. Energia cinética inicial, energia cinética, vamos lembrar que ela é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. A velocidade inicial é zero, porque essa carga partiu do repouso. Então, aqui eu tenho zero. O que vai importar para a gente vai ser só, então, a energia cinética final. Então, a variação da energia cinética aqui vai ser, vamos colocar neste quadrinho aqui embaixo, a variação da energia cinética vai ser, então, mv final ao quadrado dividido por 2. Isso vai ser igual, então, a energia potencial aqui na distância 3. Seria aqui, na verdade, a variação da energia potencial seria, se a gente for colocar a variação, então a variação aqui seria Q vezes a diferença de potencial, né? A diferença de potencial elétrico, que nesse caso vai ser dado pela carga, a constante K, a outra carga, dividido por 3, que é a distância que a gente quer calcular. Então, tendo esses valores de carga, aqui vejamos o campo elétrico. Eu poderia ter, por exemplo, só o valor do campo elétrico. O campo elétrico, ele é dado, o potencial eletrostático, ele é dado pelo campo elétrico vezes a distância aqui, né, entre as placas, se fosse uniforme. Mas enfim, nós chegamos nessa expressão final. Aqui eu colocaria os valores das cargas, da constante, da massa, enfim. E para obter a velocidade, nós teremos depois que extrair a raiz quadrada, né, dos dois lados da igualdade para poder ter a velocidade, então, dessa partícula. Como nós vamos extrair a raiz quadrada, nós vamos ter um valor positivo e um valor negativo. Qual dos dois que eu vou escolher para dar como resposta aí do meu problema? Nós vamos escolher, obviamente, o positivo. Por quê? Porque a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, ela tem módulo, sentido e direção. A direção vai ser do eixo x. Como ela está acelerando, né, a velocidade dela vai aqui para a direita, ela está no mesmo sentido do eixo x, da orientação do eixo. Então, ela vai ser positiva. A gente escolhe, então, o valor positivo aí da velocidade.